Como criar ordem de serviços no Excel passo a passo, aula de número 4. Então, vamos chamar aqui o nosso formulário. Estamos construindo do zero ordem de serviços no Excel. Então, vou consultar aqui a nossa aba, onde eu vou fazer os nossos cadastros. Na aula passada, a gente aprendeu a cadastrar os dados de forma bem fácil. Observe, ó. O meu trabalho aqui basicamente é apenas informar o nome do nosso cliente. Vou colocar aqui, por exemplo, Gleidson Pereira. Vou colocar um CPF qualquer. Ainda não tem formatação para os campos. E colocar também um CEP qualquer aqui só para ilustrar. Nesse momento, eu ainda estou preenchendo o CEP de forma manual e colocando os dados também de forma manual. Observe. Vamos colocar aqui alguns dados só para ilustrar. Ó. Ao clicar no botão cadastrar, ele vai fazer aquela pergunta. Observe que ele vai fazer aquela pergunta utilizando o Envarious Rename, ou seja, retornando o nome da minha máquina, Gleidson. Você deseja salvar o cliente Gleidson? Esse Gleidson aqui é exatamente esse Gleidson que aparece aqui. Observe, ó, Gleidson Pereira. Se eu clicar em não, observe que ele vai me emitir que não foi possível, que não foi salvo o Gleidson Pereira. Observe, ó, foi cancelado. Se eu clicar em cadastrar e eu confirmar que eu realmente quero salvar, observe, ó, ele vai fazer o salvamento, Gleidson registro número 8 do cliente Gleidson Pereira, salvo com sucesso. Ó. Então, o meu trabalho, agora basta dar um OK e já foi salvo a nossa informação. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto Ordem de Serviços no Excel. Peço a você que já possa deixar aquele gostei. Com seu gostei, eu vou entender que você gosta desse conteúdo e vamos dar continuidade ao nosso projeto passo a passo nas próximas aulas. Se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço convite para estar clicando nesse botãozinho vermelho e se inscrevendo agora. Assim você não perde nenhum conteúdo novo e está apto a assistir todos os nossos vídeos novos que temos lançados diariamente. Então, ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado e vamos dar continuidade ao nosso projeto. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é interessante que a gente faça validações para esses campos e, claro, criar as nossas máscaras. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo será o quê? Vou estar padronizando aqui as informações das nossas text box. Observe que nesse momento todas elas estão minúsculas, aceitando valores minúsculos. E também, obviamente, se eu adicionar aqui o Caps Lock, também vai aceitar valores maiúsculos. Então, vamos manter aqui um padrão nas nossas text box. Então, vou descarregar aqui o meu formulário, vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Lembrando que se batermos aquela meta de 50 likes, eu disponibilizo no comentário fixado o arquivo concluído da aula para que você possa estar baixando e fazendo juntamente comigo passo a passo. Então, observe, ó, vou clicar aqui em exibir. Project Explorer. Lembrando que eu também poderia pressionar o Ctrl mais R. Então, o nosso formulário é esse, o FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre ele. E aqui eu tenho a minha text box, vou clicar sobre ela, propriedades e observe, ó, TXT cliente. Então, o que eu vou aplicar para essa, se você entender o que eu vou fazer, você vai entender perfeitamente como a gente replicar para as demais. Ó. Bom, eu quero padronizar o que eu vou digitar na minha text box, então isso é bem simples. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu for fazer consultas, caso o usuário tenha digitado o nome de uma pessoa minúsculo e depois ele possa ter digitado maiúsculo em um outro cadastro, isso daí vai interferir nas nossas consultas. Então, para evitar isso e também para evitar do nosso código ficar fazendo ações desnecessárias, é porque a gente já padroniza as informações, beleza? Então, observe, ó, vou dar um duplo clique nessa text box. Eu estou aqui dentro do evento Change da TXT cliente. E o que é que esse evento vai fazer para mim? Ó? Conforme eu vou digitando, ele já vai fazendo alguma ação e é exatamente isso que eu quero. Ó. Então vamos lá, observe. Ó. Vou colocar o meu Mi, lembrando que eu só coloco Mi para facilitar aqui. Conforme eu vou digitando, ele já vai me auxiliando. Mi.txt underline cliente, que é o nome da nossa text box. E eu vou colocar aqui a propriedade text. E o que é que eu vou fazer com ela? Bom, ela vai receber o que tiver pós sinal de igualdade. Então lembre-se, o que está pós sinal de igualdade é quem está enviando os dados. Quem está antes sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Então, para isso, para que eu possa fazer uma conversão aqui no VBA, é bem simples. No Excel, você já deve conhecer que tem a função lá igual a maiúsculo, igual a função minúsculo. Então, aqui no VBA, basicamente as mesmas fórmulas. Perfeito? Então, observe. Claro, apenas vai mudar a nomenclatura. Deixa eu mostrar aqui a você como é que a gente vai estar fazendo. Ó. Então, observe, ó, esse nome aqui, ele tá minúsculo, beleza? Então, se eu vier aqui colocar igual a função minúscula, ou seja, a própria fórmula do Excel minúscula,
e apontar para este conteúdo e der um Enter, ele vai trazer o valor minúsculo, até porque ele já estava minúsculo e aí você não vai perceber diferença alguma. No entanto, observe, eu vou estar aqui todo maiúsculo, ó. Gleidson. Se eu sair aqui do campo, observe que ele retornou o texto minúsculo. Agora vamos fazer ao contrário. Vamos supor que esse texto aqui tivesse minúsculo, beleza? Então vou estar aqui todo minúsculo, ó. Gleidson Pereira. Se eu quiser converter ele para maiúsculo aqui no Excel, eu utilizo igual a função maiúscula. Deixa eu corrigir aqui, função maiúscula. E vou apontar para a minha célula, vou dar um Enter e ele já vai fazer essa conversão para a gente. Então lá no VBA, basicamente é isso que ela vai estar fazendo para a gente. Então observe, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Então o meu trabalho aqui, para que eu possa fazer essa conversão lá no Excel, vimos que eu digitei igual a minúsculo para fazer uma conversão para minúsculo, igual a maiúsculo para fazer uma conversão para letras maiúsculas. Então aqui no VBA eu utilizo tanto o case para maiúsculo como o L-case para o minúsculo. Então observe, ó, igual ao case. O case eu vou fazer uma conversão de quem? Eu vou converter esse próprio carinha aqui que está do meu lado, ó, observe, ó. Vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fecho o meu parênteses, ou seja, ele vai converter o que estiver nesse objeto que eu estou informando entre parênteses e vai devolver para ele próprio já convertido. A lógica somente é essa, ó. Se você entender isso, fica super fácil, porque agora basta eu pegar esse código e replicar para as demais text box, ó. Então, se eu executar agora, observe, ó, se eu vir aqui no meu campo, digitar, eu estou com o Caps Lock desativado, então se eu digitar aqui Gleidson, observe que ele já sai todo maiúsculo, independente se tiver acionado o Caps Lock ou não. Bom, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Então, agora vamos criar, basicamente, uma máscara aqui para o nosso CPF e também para o CEP. Então, vamos lá fazer aqui para o CPF, ó. Então, conforme eu vou digitando, eu já quero que ele acrescente aquele ponto na posição correta e também aquele tracinho. Então, como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Então, eu posso tanto vir por aqui, eu posso localizar o nome do meu objeto, como eu posso ir lá diretamente no meu formulário, beleza? Então, vamos fazer agora, dessa vez, por aqui mesmo. Vamos tentar localizar o TXT CPF, ó. Então, eu vou clicar aqui, e aqui vai estar todos os objetos que contém dentro do meu formulário, inclusive o formulário, ó. Então, observe, ó, tá aqui o TXT CEP e o TXT CPF, ó. Então, vou selecionar o mesmo, já trouxe aqui para mim. Normalmente, ele sempre vai trazer o seu principal evento, aqui é o evento Changer, e eu não vou trabalhar com esse evento, eu vou trabalhar com o evento KeyPress, ou seja, eu vou verificar qual foi a tecla pressionada do seu teclado. Para que isso? Para a seguinte situação, eu vou inibir, mesmo que o usuário pressione alguma tecla aí que não seja adequada, eu vou estar inibindo que ela seja impressa lá dentro daquela text box. Só vai ser impressa os valores que eu pré-estabeleci, beleza? Então vamos lá, ó. Vou vir aqui e vou mudar do evento Changer para o evento KeyPress, ó. Esse eventozinho aqui, ó, observe, ó. KeyPress, ou seja, eu vou verificar qual tecla foi pressionada, ó. Então vamos lá, vou selecionar aqui, KeyPress. Bom, vou apagar essa estrutura aqui, já que não vou precisar dela em branco. E agora eu vou programar aqui, ó. Vou só dar um espaçamento só para que a gente possa focar apenas nesse comando, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? É interessante que eu também já limite a quantidade de caracteres, ou seja, se eu sei que o CPF tem basicamente 14 caracteres, é isso mesmo, vamos colocar um CPF qualquer aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou ter que colocar o ponto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 11. Então vamos verificar quantos caracteres tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, 14 caracteres. Então, para que eu possa limitar e naquele campo só saia 14 caracteres, o que eu devo fazer aqui, ó? Deixa eu dar um Ctrl X. E basicamente eu vou fazer o que, ó? Observe, ó. mi.txt underline cpf.q.masslegend. Ou seja, eu vou fazer aqui, eu vou limitar a quantidade de caracteres que vai ser digitada dentro da minha text box. E eu vou colocar o valor 14. Ou seja, o máximo que alguém pode digitar lá será 14 caracteres. Lembrando que os dois pontos e o traço já vai vir pré-definido. Então, eu tenho que também incluir isso dentro dessa quantidade. E eu vou deixar aqui comentado esse nosso exemplo, só para que você entenda porque eu utilizei aqui 14 caracteres. Beleza? Então, se eu for agora na nossa text box lá, ó, observe, ó, se eu vim aqui nesse momento, vamos ver o que já acontece, ó. Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui o número 11. Observe que ele ainda vai aceitar mais alguns caracteres, porque nesse momento ele ainda não está colocando os dois pontos e o traço. Então, provavelmente ele ainda vai aceitar que eu digite
mais 3 números. Observe, ó. Ou até mesmo letras. Vamos colocar aqui letras, ó. Observe, ó. Ele aceitou aqui. Se você fizer a contagem aí, vai verificar que tem 14 caracteres. Então, nesse momento, ele está aceitando tanto números como letras. E claro, a gente também vai inibir dele aceitar letras. Então vamos lá, vou descarregar aqui meu formulário, desenvolvedor Visual Basic e vamos voltar aqui ao nosso código. Ó. Bom, para isso eu vou utilizar a estrutura Select Case e eu vou manipular esse carinha aqui, ó, o KeyAccess. Então, o KeyAccess, se você verificar aí no Google, joga aí tabela KeyAccess, ela vai lhe dar uma tabela onde cada caractere, cada tecla desse seu teclado aí que você pressiona, ele tem uma configuração, beleza? Ou seja, ele tem um valor atribuído a ele. Para quê? Para que possa identificar qual foi a sua tecla pressionada. Independente se você pressionar a tecla 1, 2, 3 ou uma letra qualquer, o computador não entende dessa forma, beleza? Então, para que ele possa identificar, quando você pressiona qualquer tecla aí do seu teclado, tem uma simbologia por trás dele. Então, basicamente é isso que a gente vai estar manipulando aqui, beleza? Então, observe, ó, vou copiar esse carinha, o KeyAccess, e vamos lá, ó. Vou utilizar a estrutura Select Case, ela é muito parecida com a nossa estrutura if, tem de if. Então, observe, ó, Select Case, ou seja, caso selecionado for isso, ele vai fazer determinada ação. Caso selecionado for aquilo, ele vai fazer outra ação, beleza? Então, basicamente é isso que ele vai estar fazendo, ó. Select Case, e vou colar aqui o nosso KeyAccess. E aí eu vou manipular os valores do KeyAccess. Então, observe, ó. Case. Caso que, ó. Caso eu pressionei de 48, já eu lhe explico, de 48 a 57, eu vou aceitar. Por quê? Bom, se você acessar a tabela KeyAccess aí, você vai verificar aqui do número 0 ao número 9 é exatamente o que eu estou dizendo aqui para o meu código. Eu quero que você aceite do valor 48 ao valor 57, ou seja, você só vai aceitar os valores pressionados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, só vai aceitar esses valores. Qualquer outra coisa que você pressionar aí, eu não vou aceitar, eu vou inibir, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Para que eu possa fazer isso, eu vou colocar o meu case else, 2 pontos. E esse, ou seja, ó, caso for alguma outra coisa, basicamente eu vou colocar aqui novamente o nosso KeyAccess e vou dizer que ele vai ser igual a 0. Eu vou estar anulando mesmo. Perfeito? Então, se eu for agora lá na nossa textbox, observe, ó, se eu for lá na nossa executar aqui o nosso formulário, só vai dar um errinho aqui porque eu ainda não fechei a estrutura Select Case. Então, deixa eu colocar aqui só o meu end select, ó. Agora sim, já vai dar para a gente testar, ó. Então, observe, ó. Se eu vir agora aqui, digitar qualquer outra coisa que não seja de 0 a 9, creio eu que ele já não vai aceitar. Vamos lá, ó. Observe, ó. Escute o som do meu teclado, ó. Então, estou pressionando aqui qualquer outra coisa que não seja de 0 a 9, ele não aceita. Se eu for agora para os números, observe, ó. Vai aceitar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9. E observe, ó. Até onde eu limitei, ele vai aceitar os 14 caracteres. Se observarmos, ainda não está sendo acrescentado os pontos e nem o traço. Para isso, vamos criar agora a nossa máscara. E é dentro do próprio evento KeyPress. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, aqui eu vou colocar uma estruturazinha para fazer uma verificação. Eu vou utilizar o cell Start e o cell Test. Ou seja, eu vou selecionar determinado valor e em determinado valor eu vou atribuir um outro. Então, é bem simples. Observe, ó. If o quê? me.txt underline o nosso txt CPF, que é o nome da nossa textbox, e o que, que eu vou fazer aqui, ó? Ponto cell start, ou seja, eu estou selecionando a posição. Se a posição que eu estiver for a posição 3, ou seja, se eu digitei lá os 3 primeiros caracteres, eu estou na terceira posição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o meu próprio txt underline CPF e vou utilizar agora a propriedade cell text, ou seja, eu vou selecionar um texto. E que texto será esse? O ponto, ou seja, a partir do terceiro caractere, o próximo que eu digitar, ele já coloca um ponto. Perfeito? Então, entendido isso, observe, ó. Se eu executar agora, vamos verificar o que acontece, ó. Se eu for lá na nossa textbox, vou colocar aqui alguns valores, observe que ele já acrescentou um ponto para mim. E nesse momento ele só acrescentou aqui, ó.
Ou seja, lá no meu cell start, na minha terceira posição, ó. Agora, como é que eu vou fazer para que ele acrescente na próxima posição? Possivelmente lá na sétima posição. É bem simples, ó. Basta eu copiar esse mesmo comando, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e voltar aqui de 3 para 7. Ou seja, quando eu chegar lá na minha sétima posição, eu digitei os 3 primeiros caracteres. Já saiu aquele ponto para mim. Digitei mais 3 caracteres, ou seja, chegou aos 7. Quando eu digitar o próximo caractere, ele já vai identificar que eu estou na sétima posição e já vai colocar um ponto para mim. E aí, quando eu digitar, já vai sair depois do ponto, beleza? Então a lógica é essa. E para finalizarmos, eu vou colocar o mesmo comando e vou alterar aqui para 11. Ou seja, quando eu estiver na 11ª posição, eu quero que ele coloque aquele traço. Então vamos testar só para que a gente possa finalizar essa parte. Observe, ó. Se eu vir aqui colocar um CPF qualquer, observe, ó. Então vou tentar digitar mais algum outro caractere, já não aceita mais, independente se for número ou letra, já não aceita mais porque já preencheu os 14, ó. E tá lá a nossa máscara criada, ó. Bom, para o CEP é muito parecido, então o que é que eu devo fazer? Basta eu vir aqui dentro do nosso comando, ó. Observe, ó. Basicamente, eu vou copiar toda essa estrutura, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui atrás do meu TXT CEP, ó, CPF, tá aqui o TXT CEP, lembrando que eu poderia lá acionar o meu formulário, dar um duplo clique no meu campo, beleza? Então aqui, creio eu que vai ser mais fácil, ó. Então eu estou dentro do evento Change do meu CEP, e vou mudar também para o evento KeyPress. Vou colar a programação que acabamos de fazer, então vamos colocar aqui a máscara para o CEP, ó. Vou colocar um CEP qualquer, ó, 60.331-340. Se observarmos quantos dígitos tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 dígitos. Então vamos, ou 9 caracteres como preferir. Ó. Então eu vou colocar aqui o número 9. Então nesse momento eu estou limitando ao ser digitado naquele campo apenas 9 caracteres. E aqui o que é que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Esse aqui é o TXT CEP. Aqui eu copiei a programação do TXT CPF. O que é que eu devo fazer aqui para fazer algo bem mais automatizado? Observe, eu vou dar um Ctrl L. Aonde tiver TXT, observe, aonde tiver o nome CPF, eu vou substituir por CEP. E para que eu fosse que ele faça a substituição só onde eu determinar, eu vó selecionar o meu texto. Ó. Então eu vou selecionar até aqui, ó. Se eu não fizer isso, ele vai fazer a substituição toda dentro desse módulo. Observe aqui que está marcado, ó, módulo atual. Se eu quisesse também que ele fizesse somente dentro desse procedimento, bastaria eu também marcar aqui procedimento atual. Ou por outra, eu posso simplesmente selecionar a estrutura que eu quero aplicar, ó. Que é exatamente o que eu fiz aqui, observe, ó. Vou clicar em substituir todas. Observe que ele já fez 7 substituições e basta agora eu dar um OK, ó. Claro, eu não vou precisar de toda essa máscara, até porque o CEP tem menos dígitos, então eu não vou precisar. Deixa eu apagar. Vou apagar, por exemplo, esse carinha aqui. Não vou precisar desse cara. E observe, ó. Lá no nosso CEP, observe que tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, na minha quinta posição, eu vou querer fazer o quê? Colocar um traço, ó. Então também não vou precisar desse carinha aqui, ó. Vamos verificar se vai dar certo. Observe, ó. Eu tenho certeza que você já entendeu aqui, ó. Quando eu estiver na posição 5, ou seja, eu digitei os 5 primeiros caracteres. Quando eu chegar nessa quinta posição, ele já vai identificar e já vai colocar o tracinho para mim, para que eu não precise digitá-lo. E aí já saiu o 340 após o tracinho. Observe, ó. Então eu vou colocar um CEP qualquer, 60.331. Observe que já saiu o tracinho e tá lá, ó. Já limitei a quantidade de caracteres, já não aceita mais letras e só aceita o traço. Legal? Bom, o endereço, o bairro, a cidade, o estado. Nesse momento, como está livre a digitação, se você também pegar o mesmo comando que eu utilizei para o TXT cliente, que é exatamente esse comando aqui, basta você fazer o que? Dar um Ctrl C sobre ele. Observe que eu estou dentro do evento Change, vou vir aqui através do meu TXT, por exemplo, ó, TXT bairro. Estou dentro do evento Change do TXT bairro, ó, vou dar um Ctrl V. Então vou pegar o nome desse objeto, vou dar um Ctrl C e vou colar sobre ele. Observe, ó. Colei sobre este e também vou colar sobre este outro. Ou seja, eu estou fazendo a conversão do TXT bairro e devolvendo para ele próprio. Ó. Então, entendido isso, se eu fizer aqui, ó, Ctrl C,
Vou localizar aqui o texto, eu estava fazendo TXT bairro, vamos colocar aqui no TXT endereço, ó. A mesma situação, então vou selecionar o nome do meu objeto e vou fazer as substituições necessárias, ó. TXT endereço e também aqui TXT endereço. Perfeito? Então se eu for agora na minha textbox, já está padronizado o nome, o CEP aqui já está padronizado, só aceita números, o TXT CPF também só aceita números, o endereço aceita, claro, vai aceitar letras e números, vai aceitar somente letras maiúsculas. O campo número, muitas das vezes tem números que as pessoas colocam o A de altos, por exemplo, casa A, B, C, então eu não vou limitar aqui, por exemplo, a pessoa digitar apenas números ou somente letras, beleza? Também não vou limitar a quantidade de caracteres. O bairro aqui já colocamos também a máscara, a cidade ou o estado. Tenho certeza que você já viu como fazer, basta você copiar o comando, colar dentro do evento change da cidade e do estado e apenas alterar o nome dos objetos, beleza? Então, a priori, não vou fazer isso aqui gravando juntamente com você, ó. Se eu clicar agora no nosso cadastrar, ele vai cadastrar, vai aparecer as nossas informações lá. Como é que eu vou visualizar essas informações para que eu possa possivelmente estar editando, atualizando, até mesmo excluindo essas informações? Bom, eu já fiz uma pergunta nessa playlist. Você pode estar opinando aí, porque esse projeto eu estou criando juntamente com você. Então, fique sempre à vontade de poder estar dando aquele feedback. A sua opinião é muito importante para mim. Então, a princípio, eu vou utilizar o Listbox, beleza? Então, eu fiz uma perguntinha aí em outros vídeos anteriores se eu utilizava o Listbox ou Listview. Então, a priori, eu vou utilizar o Listbox, ou seja, vou utilizar um próprio controle nativo para exibir as informações. Sempre lembrando que o Listbox ele é limitado a 10 colunas. Então, nesse meu caso aqui, como os campos não extrapolam mais do que 10 colunas, do modo que eu vou fazer aqui vai me atender. Se não me atendesse, possivelmente eu iria fazer de uma outra formazinha, mas também seria possível eu digitar as informações, beleza? Mesmo que eu tivesse mais de 10 colunas dentro do Listbox, porque basicamente eu não iria me orientar diretamente à linha do Listbox, e sim, utilizando possivelmente o método find, eu poderia buscar a informação de determinada linha do Listbox, beleza? Então vamos lá, vamos à prática, ó. Observe, eu tenho quantos campos aqui, ó? Eu tenho o campo nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a priori, eu tenho 8 campos. Então, isso aqui não vai me inibir de usar o Listbox da forma que eu vou estar lhe ensinando. Então, vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique no nosso FRM principal, o Listbox para que eu possa inserir. Observe que o meu formulário está bem pequenininho. No entanto, quando eu executo, eu ensinei isso na aula passada, ele já automatiza, já ocupa toda a sua tela, beleza? Então, vamos só aumentar aqui um pouquinho ele para que eu possa inserir o Listbox dentro do nosso projeto, ó. Então, deixa eu só aumentar agora aqui um pouco a área do formulário. E também deixa eu aumentar aqui um pouco a área do meu controle multipage, ó. A priori eu não vou zerar o mesmo, depois a gente coloca um comandozinho só para que a multipage também acompanhe a mesma largura do formulário. Então vamos lá, vou colocar o meu Listbox aqui, ou seja, eu vou aproveitar os mesmos campos que hoje eu cadastro também para atualizar e editar, como também para excluir, beleza? Então assim a gente ganha uma tela a menos. Ou seja, a gente consegue fazer tudo em uma única tela, beleza? Então vamos lá, exibir caixa de ferramentas. E aqui nas nossas caixas de ferramentas a gente vai trazer o controle que a gente precisa, ó. Que é esse carinha aqui, ó, a caixa de listagem, o nosso famoso Listbox, ó. Vou clicar sobre ele, vou contornar o mesmo. E tá aqui, observe que quando isso ocorre, ó, se eu clicar sobre ele vai ser um Listbox, vai ser um outro, enquanto eu não sair da seleção. Bom, eu posso estar pressionando aqui a tecla ESC, caso ela não cancele, você pode simplesmente clicar aqui em exibir. Observe que a seleção ainda continua. Se eu clicar em caixa de ferramentas, observe que agora a seleção sumiu, ó. Caso ela permaneça, você pode simplesmente clicar nessa setinha aqui, ó, que aí sai aquela seleção, beleza? Então deixa eu só excluir aqui. Como eu inseri um Listbox, a seleção continuou ativa. Toda vez que eu clicava no formulário, ele seria um Listbox a mais sem a necessidade. Bom, como eu estou com todos os Listbox aqui selecionados e eu não quero excluir esse maior, basta eu estar com a tecla Ctrl selecionada e clicar somente sobre o que eu não quero excluir, ó. E agora eu vou clicar no Delete, excluir apenas os selecionados, beleza? Então vamos lá. Nesse Listbox eu vou querer visualizar essas informações aqui. Então, o que eu vou fazer aqui a priori, ó? Lembra que o Listbox ele tem até o cabeçalho. Eu tenho uma propriedade que eu possa habilitar o cabeçalho no Listbox. No entanto, esse cabeçalho só trabalha com o row source, e não é isso que eu não vou utilizar a função row source, perdão, não vou utilizar a propriedade row source para não limitar os meus dados. Eu quero dados dinâmicos. Então vamos lá, vamos colocar um cabeçalho aqui nesse Listbox através do exibir
caixa de ferramentas, o nosso controle, o nosso rótulo, que é essa letra A. Vou contornar o mesmo sobre esse listbox apenas para ser o nosso cabeçalho. Bom, eu sempre tenho aqui em utilizar apenas uma label, digito o texto que eu queira e dou um espaçamento, beleza? Então eu não vou usar várias labels aqui para fazer vários cabeçalhos. Com uma única label a gente consegue fazer isso. Ó. Vou clicar sobre ela, propriedades, vou colocar só apenas um preenchimento em preto só para dar um destaque. Então onde é que eu venho? Aqui na propriedade back color, ou seja, a cor de fundo desse objeto. Então vou alterar aqui para paleta, vou selecionar aqui a cor preta, observe, sumiu aquele texto porque o texto também está na cor preta. Então vamos mudar a cor aqui da fonte. Ó. Observe aqui, ó, for color, ou seja, a cor da fonte. Ó. Vou clicar nessa caixinha, eu posso selecionar cores tanto dessa paleta do sistema, como eu posso vir aqui diretamente de paleta. Ó. Cliquei, ó. Então tá aqui a minha label 12, ó. Então esse nome que aparece aqui é exatamente esse nome que está aqui no meu capture. Então o meu trabalho aqui basicamente será o quê, ó? Por exemplo, ó, vou estar aqui, ó. A priori eu vou colocar o ID do cliente, embora eu não visualize aqui, eu vou visualizar ele dentro desse listbox, o ID. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome. Observe que eu vou sair do campo, já aparece lá, ID e nome. Então, meu trabalho basicamente será o quê? Apenas dar agora um espaçamento, só para que as minhas informações fiquem bem mais alinhadas. Meu cabeçalho fique bem mais alinhado com as informações que vão estar sendo visualizadas lá. Lembrando que o que me ajuda muito nesse caso aqui, quando eu estou fazendo essa configuração no listbox, é o quê? Observe, ó. Eu vou pegar nesse primeiro momento, eu vou pegar informações dessa base e vou jogar através do raw source lá para dentro daquele listbox apenas para questões de dados, beleza? Só para que a gente possa fazer o alinhamento dos dados. Então observe, ó, deixa eu só colocar aqui algumas informações que realmente procedem só para que eu tenha uma base de dados. Ó. Então eu vou colocar aqui um CEP qualquer, só mesmo para que eu possa ter uma noção de como é que vai ficar a largura das nossas colunas, beleza? Então deixa eu colocar aqui um endereço também, um endereço qualquer. Vou colocar aqui rua A, o número 123, o bairro Barra do C, vou botar aqui a cidade Fortaleza e o estado Ceará. Bom, aqui é apenas para que eu possa me basear, beleza? Então observe, eu vou copiar as informações aqui da BD cliente através do raw source, vou jogar lá dentro do meu listbox apenas para que eu tenha eu saiba a largura das minhas colunas, beleza? Então observe, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Nesse momento, se você observar nesse momento, as minhas informações vão da primeira coluna, da primeira linha, da célula 1, até a célula, nesse momento, ó, até a célula I10. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Observe, ó. Exibi aqui o meu Project Explorer, deixa eu selecionar aqui o nosso listbox, com ele selecionado, clico em propriedades, e eu vou acessar aqui a propriedade do raw source. Observe que está aqui as propriedades do listbox. E vamos aqui no raw source, ó. Só para garantir, deixa eu pegar esse nome aqui, BD cliente, ó. Vou selecionar esse nome e vou colar lá do meu raw source, só para evitar de eu digitar de forma errada, ó. Então, observe, ó, tá aqui o meu raw source, ou seja, que é a minha base, a minha fonte de dados. Vou colar o nome da minha planilha, vou colocar a exclamação só para eu identificar da onde é que tá, qual é a planilha que eu estou manipulando e o meu intervalo, ó, que vai de A1. Não tem importância eu colocar maiúsculo ou minúsculo. E eu vou colocar aqui, por exemplo, de I10, ó. Vou dar um Enter. Não foi possível definir aqui a propriedade raw source, valor de propriedade inválido. Detalhe interessante. Observe que o BD cliente, ele tem um espaçamento, ó. Então, quando isso ocorre, eu sempre prefiro que você ou junta todo o nome, ou você pode colocar um underline, ó. Por exemplo, ó, BD cliente, ó. Observe, deixa eu até copiar o mesmo. Porque lá ele não vai aceitar o nome da planilha, beleza? O nome da planilha com espaçamentos. Então, vamos aqui no raw source novamente. E observe, ó. Vou colar o nome da minha plan, BD cliente. Vou colocar a minha exclamação para identificar que eu estou puxando dessa planilha. E vou colocar novamente o meu intervalo, ó. De A1, 2 pontos. Aí 10, ó. Vou dar um Enter. E observe que ele trouxe as minhas informações, ó. De A1, aí 10. Se observarmos no meu listbox, nesse momento eu só estou visualizando uma coluna. Caso essa seja a sua primeira aula, você não sabe nada de VBA, eu vou lhe justificar do porquê que isso acontece. Observe, ó. Se observarmos, por padrão, o meu listbox, ele vem pré-definido apenas uma coluna, ó, column count, ou seja, a contagem de colunas. Então, com quantas colunas eu vou trabalhar? Com 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. A priori são 8 colunas, ou seja, vou solicitar o meu list box, vou no meu column count e vou informar o valor 8. Ó. Vou dar um enter. Observe agora que eu já consigo visualizar as minhas informações. Ó. Perfeito? Como eu não pré-estabeleci largura para as minhas colunas, esse valor aqui é o valor padrão para as colunas do list box. Observe. Ó. Aqui tem algumas colunas que não precisam ter tanto espaçamento entre elas. Então, o que eu também posso fazer aqui? Ó? Vou clicar sobre o meu list box. Vou vir aqui na minha propriedade column width, ou seja, a largura das minhas colunas. E vou colocar os valores que eu pré-determinar. Observe. Interessante aqui que só vai ajustar as colunas que eu colocar os valores. Então, observe. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar que a minha primeira coluna vai ocupar apenas 50. Se eu der um enter, observe que ele já acrescenta esse PT para mim. Ó. Lembrando que ele faz isso para mim apenas se eu colocar o primeiro valor. Ó. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, vamos verificar o que acontece. Ó. Vou apagar esse carinha aqui. Ó. Para que eu possa passar para o próximo parâmetro, eu vou colocar ponto e vírgula. E eu vou informar agora uma largura específica para a minha segunda coluna. Vamos dizer que eu quero a minha segunda coluna com o valor 100. Vou dar um enter. Observe. Ó. Então, ele acrescentou para mim também o PT tanto no início como no final, beleza? Então, nesse momento, eu estou pré-estabelecendo que a primeira coluna tem um valor X, a coluna B tem um valor Y e as demais colunas estão com o valor padrão. Eu posso diminuir ainda um pouco mais a primeira coluna. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, com o valor de 20. Ó. Observe. Ó. Então, aqui no meu cabeçalho, agora vai ficar bem mais fácil ó, eu poder colocar as minhas informações de acordo com o cabeçalho. Ó. ID. Então, a ideia foi essa apenas para que eu possa visualizar o que está abaixo do meu cabeçalho. Ó. Só para que a gente possa digitar e agora ficar o alinhamento. Ó. Aqui, por exemplo, vai entrar o meu CPF. Deixa eu dar um espaçamento aqui no mesmo. Aqui vai entrar o meu CEP. O nosso CEP. Se eu observar, tem uma barrazinha aqui de navegação, ou seja, uma barra de rolagem, porque eu não consigo visualizar nesse momento tudo no tamanho do meu list box. Ou seja, o usuário pode fazer aquela navegação, beleza? Observe aqui, ó, o endereço. O interessante aqui, eu vou executar o meu formulário nesse momento. O interessante aqui, já que eu tenho o meu cabeçalho, o meu cabeçalho aqui ele é fixo. Se eu rolar aqui a barra, ó, claro, as informações não vão coincidir com o cabeçalho. Então, o interessante aqui é que ou eu limite o tamanho das colunas do list box, ou eu coloque apenas algumas colunas pertinentes ao list box, ou eu aumente o list box. Aí vai sempre do gosto pessoal de cada um. Nesse momento, como eu tenho um espaço aqui para aumentar um pouco, é o que eu vou estar fazendo. Ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, deixa eu exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique no meu FM principal, e vamos aumentar aqui um pouquinho o meu list box. Ó. E como eu havia dito, da forma que eu vou lhe ensinar aqui, eu vou precisar visualizar todas as informações no list box. Claro, você também pode puxar informações sem precisar visualizar. Então, isso daí a gente faz em um outro vídeo, aproveitando essa mesma estrutura, em outra tela que a gente vai estar construindo também, beleza? Então, eu vou ensinar de uma forma, e em um outro vídeo já ensino de uma outra forma, para você ver que tem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Então, observe, ó. Aqui tem o ID, o nome, o CPF, o CEP, o endereço. Eu observo que eu ainda posso aumentar o meu list, eu posso ainda aumentar o meu formulário mais um pouco. Vou aumentar aqui também mais um pouco a área do meu multipage e também vou aumentar mais um pouco aqui a área do meu list box. Ó. E também agora, consequentemente, também vou aumentar o nosso cabeçalho aqui. Ó. Vou aumentar a nossa label. Então aqui vai entrar o número, deixa eu ver, já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai entrar o número da casa. E também vai entrar o bairro. Ficou faltando a cidade, o estado. Claro, aqui tem campos que eu posso estar diminuindo a largura, beleza? Lembrando que nesse caso aqui, só para que fique claro, ó, eu limitei a largura da coluna 1 e 2. Se eu quisesse limitar essa largura aqui dessa coluna específica, infelizmente, utilizando lá as larguras da própria coluna, das propriedades do list box, eu seria obrigado também a passar valores para essa coluna, para esta e para esta outra, beleza? Não teria como
eu basicamente limitar a primeira, a segunda e pular lá para a quinta, sexta. Eu teria que também limitar a terceira, a quarta e a quinta, para depois eu dizer ao meu código que eu também quero limitar a sexta, beleza? Então, deixa eu executar aqui novamente o nosso formulário. Vamos dar uma olhada como é que está o meu listbox. Então, observe, ó. Perfeito? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouco a largura da minha segunda coluna para que a gente possa ganhar espaço. Eu quero visualizar todas as informações em uma tela só. Vou clicar sobre ele, propriedades. Vou aqui na minha segunda coluna. Deixa eu diminuir de 100. Vou diminuir para 80. Ó. Vou dar um Enter. Observe que a informação do CPF agora se aproximou mais do nome da pessoa. Então, eu ainda posso diminuir mais um pouco. Deixa eu colocar com 60. Observe que agora já ocupou um pouco do nome da pessoa. Então, 60 ainda não já está passando. Ó. Então, deixa eu colocar, por exemplo, 65. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 67. Vamos arredondar para 70. Ó. Legal? Claro, se o nome da pessoa for maior, claro, você coloca um valor maior para que você possa visualizar todo o nome da pessoa. Beleza? Então, deixa eu verificar aqui como é que eu estou visualizando nesse momento. Ainda tem a cidade. Tem o CEP, então vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou limitar a minha terceira coluna, ó, o CPF. CPF, vamos colocar aqui um valor, por exemplo, vamos colocar também um valor de 70, para ver como é que fica. Ó, vou dar um Enter, observe que o CPF já se aproximou mais um pouco, deixa eu colocar aqui o valor, por exemplo, 50 para o CEP. Para o CPF, observe que ele acabou escondendo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, o valor de 60 para a terceira coluna. Agora sim, eu estou conseguindo visualizar a informação quase por completo. Então deixa eu colocar aqui um valor um pouquinho maior. Aparentemente vou ter que deixar realmente com 70. Agora sim. Também vou manter a mesma largura para a quarta coluna. Observe, ó. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. 60. Para trazer o endereço mais próximo do meu CEP. Acho eu que ainda dá para diminuir mais um pouquinho. Vou colocar o valor de 50. Legal. Agora sim, eu vou diminuir também a minha próxima coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 60 e vamos ver como é que ela vai se comportar. Ó. Observe, ó. E agora, vou colocar também para o nosso número. Ó. Então, eu vou colocar aqui para o número, o valor de, por exemplo, de 30. Vou dar um Enter. E observe como é que ele ficou. Ó. O número. Agora tem a minha aqui, a cidade. Também vou limitar mais um pouco também a cidade. Então, deixa eu aproveitar aqui, vou colocar o ponto e vírgula. Observe que o meu trabalho é apenas colocar ponto e vírgula e passar os valores. Ó. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o valor de 60. Ó. Se eu rolar agora, observe que eu ainda não estou visualizando a próxima coluna. Então deixa eu colocar aqui também o valor de 60 para que apareça a última coluna. Deixa eu colocar aqui o valor de 50. Vamos ver como é que se comporta. E também o valor de 50 aqui para a outra coluna. Ó. Se observarmos, o estado ainda não está aparecendo. Ó. Por que ainda não está aparecendo? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas text box. Ó. Quantas text box eu tenho nesse momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 8 colunas no meu list box, beleza? Então, se eu for na minha base de dados, observe que eu tenho quantas colunas? Ó. Eu tenho 9, no total 9. E por que eu tenho lá 8 campos? Porque o meu ID... Lembre-se, o meu ID é gerado automaticamente, eu não digito, ou seja, eu não tenho uma text box para ele. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simplesmente eu vou selecionar o meu list box, propriedades, e vou colocar uma coluna a mais, ó. Vou colocar a coluna até 9, ó. Vou dar um Enter. Então deixa eu rolar aqui para o lado e vamos visualizar agora se já aparece o nosso estado. Tá aqui o estado também, ó. Perfeito? Então agora sim eu consigo visualizar o mesmo, ó. Então deixa eu executar aqui o mesmo, só para que a gente possa ver como é que tá ficando o nosso listbox. Então a ideia vai ser essa. Agora, como no meu caso a gente vai precisar editar o registro, é interessante que eu tenha uma text box aqui, ó, para que apareça o número do registro, beleza? Eu não preciso desse número do registro para cadastrar, mas para editar é interessante que possa ter essa text box para armazenar este valor. Lembrando que aqui eu utilizei o row source. E não é o row source que eu vou utilizar. Aqui foi apenas para que eu pudesse visualizar as informações, beleza? Então, só para concluir isso aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos apagar o row source, até porque da forma que eu vou lhe ensinar,
Eu não posso ter o raw source com informações e também eu não posso pesquisar utilizando o código VBA. Ele vai dar um conflito. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou apagar o raw source. Ó. Isso aqui foi apenas para que a gente pudesse puxar as informações. Ó. Vou dar um delete, vou dar um enter. E observe que já subiu as informações dentro do meu listbox. Ó. Como é o nome desse listbox, eu clicar sobre ele, tá com o nome padrão, ó, listbox 1. Vamos dar um nome mais intuitivo para ele, porque provavelmente eu vou ter mais de um listbox dentro desse projeto, então vamos chamar ele aqui, ó, de list underline clientes. Então, list underline clientes, ó. Então, lembre-se de colocar sempre o nome intuitivo. Eu coloco list para fazer referência ao listbox, clientes é o nome, faz referência porque eu vou utilizar para pesquisar os meus clientes, ó. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho certeza que se você já acompanha o nosso canal, já sabe perfeitamente como fazer um carregamento de dados para um listbox daquela forma mais fácil. Caso você não saiba, eu vou lhe ensinar agora. Se você já souber, eu peço um pouquinho de compreensão, porque a ideia é sempre pegar pessoas novas que podem estar chegando a este vídeo. Ó. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou clicar aqui no meu exibir, caixa de ferramentas. Acabei exibindo a minha janela de propriedades. Vou clicar aqui. Quando isso ocorre, isso é interessante. Ó. É até bom que isso aconteceu aqui. Observe. Ó. Deixa eu mostrar aqui a você. Ó. Exibir. Quando isso aqui ocorre, ó. Deixa eu mostrar aqui novamente a você, ó. Olha, observe que a minha caixa de ferramentas, nesse momento, ela está inativa, ó. Eu não estou conseguindo clicar sobre ela, ó. Quando isso ocorre, basta você clicar no seu formulário, clicar em exibir, a caixa de ferramentas volta a estar habilitada para você, ó. Então, agora sim, eu consigo manipular a mesma. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar aqui na minha text box, ó. Cliquei, vou colocar uma text box aqui, porque a ideia é que eu pesquise com ela. Observe que novamente eu fiquei com aquela seleção. Quando isso ocorre, clique em exibir, caixa de ferramentas, clico na setinha e agora sim saiu a seleção. Ó. E aí o que eu vou fazer aqui com essa text box? A ideia é que eu digite aqui e obviamente eu trago informações dentro, conforme eu digite, e trago informações para dentro dessa text box. Perdão, para dentro desse list box. E aí o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa que eu quero que sempre que você entenda. Eu vou fazer primeiro o carregamento de informações para dentro do list box sem utilizar a text box como auxiliar. Por quê? Porque se você entender isso, vai ficar muito mais fácil eu lhe ensinar a utilizar a text box. Então, observe. Ó. Então, se eu executar nesse momento, o nosso list box não traz informação alguma. Ó. Deixa eu mostrar aqui a você. Então, observe que nesse momento, o nosso list box não traz dado nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou descarregar o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique no meu FM principal. Eu poderia já ter feito por lá mesmo, que é apenas por questão de dados. Ó. Bom, como é o nome desse list box, é o list clients. Então, vou manipular o mesmo. Ó. Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. O que eu vou fazer aqui basicamente? Ó. Observe, eu vou fazer esse comando, eu poderia fazer aonde eu quisesse dentro desse módulo, beleza? Desde que ele fique abaixo do meu Option Explicit. Ó. Então, deixa eu dar um espaçamento aqui e eu vou criar uma rotina aqui, ó. Sub, carrega, underline, list, box, underline, clientes, ó. E vou dar um Enter. Bom, o VBA já reconheceu que eu estou criando uma rotina, já acrescentou parênteses para mim e o sub. O meu trabalho qual será? O meu trabalho será basicamente dizer a parte de qual linha e observe, ó. Vamos lá. A minha variável linha, vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, ou seja, números inteiros. Lembrando que a variável do tipo integer abrange um pouco mais do que 32 mil registros. Vamos arredondar para 32 mil registros só para ficar mais claro a você. Se você trabalha com uma base de dados mais longas, utilize do tipo long. Na mesma linha, eu quero declarar uma segunda variável, basta eu colocar uma vírgula. Agora não preciso mais colocar o DIN. Vou chamar essa variável de linha listbox. Por quê? Porque para que eu possa incrementar as linhas do meu listbox, eu não visualizo todas as informações em uma única linha do listbox, eu preciso incrementá-la. E eu preciso definir um valor para ela e eu preciso fazer esse incremento. Então já você vai ver na prática. Ó. E também ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, se eu precisar de mais alguma variável, a gente declara a mesma, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? A minha variável linha vai partir de quanto? Bom, a nossa variável linha, observe, ó. Vai dar um erro aqui, porque eu acabei de sair do comando. Vamos só dar uma olhadinha a partir de qual registro eu começo a salvar lá na minha base de dados. Ó.
Então, se olharmos aqui a minha base de dados, eu começo a preencher a parte da minha segunda linha, já que a minha primeira linha é o cabeçalho. Eu vou até colocar aqui um preenchimento em amarelo só para destacar. Ó. Então, eu começo a preencher a parte da minha segunda linha. Isso quer dizer o quê? Que eu vou dizer lá para a minha linha, do meu código, ó, que linha vai ser igual a 2, porque é a parte da segunda linha que começa o meu preenchimento. A minha linha listbox, ela já é um pouquinho diferente. Ó. Por quê? Porque essa linha listbox é para incrementar as linhas do listbox. A variável linha é para incrementar as linhas da planilha. Então, a minha linha listbox vai partir de 0. Por que de 0? Porque a primeira linha do listbox, o primeiro valor atribuído a ela, é o valor 0. Ou seja, se eu colocasse aqui o valor 2, como eu estou fazendo para a minha linha, basicamente eu estaria ignorando a primeira linha e a segunda linha da minha planilha que será exibida no listbox. E não é isso que eu quero, beleza? Eu quero visualizar a parte da primeira linha do listbox, essas informações. Entendido isso, o que eu vou fazer agora? Ó? Vamos utilizar aquela estrutura which, que quer dizer com, o nome da minha planilha. Como é o nome dela? Bom, o nome da minha planilha, vou dar um errozinho aqui porque vai sair do comando. Deixa eu mostrar aqui para você. O nome da nossa planilha, se observarmos, é a BD cliente. Lembrando que eu não vou manipular esse nome da planilha. Se eu fizer isso, vai funcionar. No entanto, se alguém alterar o nome, vai deixar de funcionar. Então, prevendo isso, o que a gente faz? A gente vai utilizar o codename. Então, vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer e o nome da minha planilha aqui, observe, ó, BD cliente, é esse nome entre parênteses, eu não vou manipular esse nome, eu vou manipular o codename, que é esse nome fora do parênteses, ó, planilha 2. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, which planilha 2, ó. Se eu der um Enter e a inicial ficar em maiúsculo, ele reconheceu, observe, ó. Entendido isso, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar a nossa estrutura. Eu vou utilizar a segunda estrutura which, ou seja, eu vou utilizar uma estrutura dentro da outra aninhada. Observe, ó, which, como é o nome do meu listbox, me.listClientes. Bom, e aí o que vai acontecer? Ó? Por que eu vou fazer dessa forma? Ó? Observe, ó. Primeira coisa, eu vou precisar fazer uma varredura com uma condicional. Quando ele encontrar uma célula vazia, ele vai parar de procurar. Enquanto ele não encontrar uma célula vazia, tudo que estiver no meio do caminho dele, ele vai trazer para dentro do meu listbox. Então, basicamente, é isso que vai fazer. Ó. Então, do until, faça até quando. Observe, ó, como eu estou utilizando a estrutura which, eu não vou precisar informar mais planilha 2.cells ou planilha 2.ranger. Então, é isso que eu ganho. Lembre-se disso. No entanto, como eu estou utilizando uma estrutura which dentro da outra, se eu colocar um ponto agora, eu estou acessando as propriedades de quem? Da planilha 2 ou da minha list clientes? Bom, se eu colocar esse ponto, eu estou acessando as propriedades aqui que eu estou visualizando, são pertencentes ao meu list clientes, porque é a última estrutura which utilizada. Ó. Então, quando eu for manipular as propriedades da minha planilha 2, eu não vou mais colocar o ponto, e sim somente o nome da propriedade. Quando eu colocar o ponto, eu estou acessando as propriedades do meu list clientes. Entendido isso, observe, ó. Então, vou apagar esse ponto e vou colocar aqui, ó. Da minha cells, abro o meu parênteses da nossa variável linha, que parte de 2, e vou passar a column index, ou seja, a posição da minha coluna. Qual é a coluna como parâmetro que eu vou fazer essa procura? A minha coluna 1, porque é na minha coluna 1 que começa a ser preenchido os meus registros. Então, se isso aqui for igual a vazio, ele para de procurar, beleza? Então, enquanto não for igual a vazio, tudo que ele achar no meio do caminho, ele vai trazer para dentro do meu listbox. E como é que ele vai trazer para dentro do meu listbox? Através do meu ponto ADDI. Então, observe, ó, agora eu coloquei apenas um ponto. Então, eu estou acessando as propriedades do listbox. E aí, ao adicionar informações para dentro do listbox, eu preciso visualizá-los. E como é que eu vou visualizá-los? Através do meu ponto list. Ou seja, eu vou estar listando. Eu vou estar listando quem? Eu vou estar listando as minhas linhas do listbox, da minha coluna do listbox, as informações que vêm da minha planilha. Então, como é que eu faço isso? Ó? Observe que eu ainda não utilizei a minha variável linha listbox, então é agora que ela entra. Ó. Linha listbox, que parte de 0. Lembrando que ela parte de 0, não que ela vai ser 0 para sempre. Ó. Ela parte de 0, vírgula. Bom, a linha listbox é uma variável, ou seja, ela vai valer 0, vai valer 1, vai valer de conforme a quantidade de registros que eu tiver. Então, por isso que eu utilizo uma variável. Eu não sei quantas linhas vai ter. Já a minha coluna, eu sei qual coluna eu vou querer exibir. Então, por isso que eu informo sempre um número fixo. Ó. A primeira coluna do listbox, o primeiro valor atribuído a ela é o valor 0. Então, tanto é o valor 0 para a linha como para a coluna. Então, eu vou colocar aqui o 0. Ó.
Então, ao fazer isso, eu estou dizendo que a primeira coluna do listbox vai receber algum valor que tiver pós sinal de igualdade. Então, vou colocar o meu sinal de igualdade e vou colocar aqui, ó. Vou colocar o meu cells, abro o meu parênteses, a minha linha, que é da minha planilha, da minha coluna 1. Ou seja, eu estou pegando informações das minhas células, da minha linha, que faz referência à minha planilha, da primeira coluna. Ou seja, as informações que vêm da minha planilha, da minha coluna 1, são enviadas para a minha linha da minha coluna 0 do listbox. Eu vou fazer só até aqui para ficar mais claro, porque se você entender isso, fica super fácil você entender o que eu vou fazer mais para frente. Ó. Para que eu possa executar esse código, eu vou precisar incrementar a minha variável linha listbox e a minha variável linha, senão eu vou ficar preso no loop infinito, ou seja, ele nunca vai sair da mesma linha. Então observe, ó, vou colocar aqui, ó, minha linha listbox vai ser igual a ela própria, linha listbox, mais 1. Ou seja, toda vez que ele fizer um laço, lembre-se que ela vale 0 no primeiro laço. Quando ela fizer o segundo laço, ela vai valer 1. Ou seja, a próxima informação será jogada para a próxima linha do listbox. Então, é dessa forma que a linha listbox vai mudar de valor. A minha linha da planilha também é a mesma lógica. A minha primeira linha da planilha começa na segunda linha, os dados que eu estou preenchendo pós-cabeçalho. Como eu quero visualizar além da primeira linha, eu quero visualizar a segunda, a terceira, a quarta, por aí vai, eu vou incrementando também as linhas da planilha. Então, toda vida, ele vai pegar o valor atual e somar mais 1. Isso faz com que eu pegue a informação da próxima linha. E eu vou colocar aqui o nosso loop para fechar a estrutura do until, ó. E também eu preciso fechar a estrutura which. Então, vamos colocar aqui o nosso end which para fechar a primeira e o end which para fechar a segunda, ó. Será que já dá para testarmos? Creio eu que dá, ó. Vamos fazer um teste, ó. Se eu vim agora, observa, vou copiar esse carinha aqui, ó, carrega listbox cliente, vou dar um Ctrl C nele. Vou localizar aqui o nosso listbox, vamos tentar aqui localizar o listbox por aqui. Deixa eu só fechar aqui, que deu um probleminha no meu VBE. Desvedor Visual Basic. Então deixa eu ver se agora eu consigo selecionar por aqui. Não estou conseguindo, então vamos fazer o seguinte, ó, exibir meu Project Explorer, duplo clique no meu FM principal e vou dar um duplo clique aqui no listbox, ó. Perdão, no formulário. Então, observe, eu estou dentro do evento Initialize, ou seja, quando inicializar o meu formulário. Então, quando ele inicializar, eu já quero que ele carregue informações. Então, vou utilizar aquela nossa chamada call. Toda vez que eu chamar uma rotina, precisar chamar uma rotina, que eu mesmo criei, eu utilizo o nome call. E colo o nome da rotina. Ó. Se eu executar, agora vamos ver o que acontece. Ó. Executei. Meu listbox, o meu formulário provavelmente já está aberto. E vamos visualizar aqui o mesmo, ó. Observe, ó, nesse momento eu estou vendo apenas uma coluna do listbox listado porque eu programei para que aparecesse apenas uma coluna nesse momento. Ó. Mas só para que você possa entender. Ó. O que eu estou visualizando aqui são exatamente essas informações aqui. Ó. Observe, ó, são as mesmas. Ó. Ou seja, se eu fechar esse formulário, desvedor Visual Basic e fizer o seguinte, ó, como é que eu localizo o nome da minha rotina? Basta selecionar mesmo, clico sobre ela e clico aqui em definição. Então, seleciono o nome da minha rotina, clico com o botão direito sobre ela e agora com o botão esquerdo eu clico em definição. Vai me mostrar onde está a mesma. O meu trabalho aqui basicamente é o que? Se observarmos, como eu havia dito, a primeira coluna da minha planilha foi enviada para a primeira coluna do listbox. Se você entendeu isso, fica super fácil. Porque agora basta eu fazer o quê? Eu não tenho 9 colunas na minha planilha. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou alterar aqui para 1. Ó. Ou seja, agora eu vou visualizar na minha segunda coluna do listbox a informação que é da minha segunda coluna da minha planilha. Ó. A lógica é essa. Ó. Se você entender isso, fica super fácil. Ó, porque agora eu vou dar um Ctrl C novamente. Colei. Ó. Vou colar aqui novamente. E aqui novamente, mais uma vez. Ó. Então, o meu trabalho agora é só enumerar as colunas do listbox e enumerar as colunas da planilha. Ó. Aqui é a coluna 0, que é a primeira coluna do listbox. Aqui é a coluna 1, que é a segunda coluna do listbox. Aqui vai ser a terceira. Aqui vai ser a terceira, ou seja, a coluna do valor 2 e por aí vai. Ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda falta uma, porque é de 0 a 9. Eu tenho 9 colunas, beleza? Então, deixa eu copiar aqui por último e dar um Ctrl V, ó. E colocar o valor 8. E aqui na minha planilha, a planilha já vem na ordem a partir de 1. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, a 6, a sétima, a oitava e a nona. Então basta agora eu executar o meu formulário. Ó. Deixa eu fechar aqui a janela do VBE. Então deixa eu chamar aqui o nosso formulário. E observe. Ó.
Então, pessoal, ó, eu tô com um probleminha aqui na minha máquina. Para que eu não perca tudo que foi feito até aqui, peço a você que possa deixar aquele gostei. Ao batermos os 50 likes, eu disponibilizo o arquivo que construímos até aqui. Assim vai ficar fácil para você dar continuidade ao arquivo juntamente comigo nas próximas aulas. Peço desculpas aí pela falha, deu um probleminha aqui no arquivo não, na minha máquina, na realidade. E conto com o seu like para que eu possa estar disponibilizando o arquivo ao batermos a meta aí de 50 likes. Então, faço o convite a você para estar clicando nesse botãozinho vermelho. Caso ainda não seja inscrito, clica nesse botãozinho vermelho. Assim você já vai estar apto a assistir todos os nossos vídeos novos. Se já for inscrito, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.